do Maranhão. Deputado, 25 minutos. Deputada Geovânia, boa tarde. Os cumprimentos à senhora muito especialmente, neste mês que ainda celebramos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Portanto, o mês todo é dedicado a que afirmemos e reafirmemos a necessidade e a atualidade da luta pelos direitos da mulher. Quero, neste momento, em primeiro lugar, agradecer ao meu colega de bancada do Maranhão, deputado Júnior Lourenço, que permutou este espaço do grande expediente comigo. Senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, meu querido povo do Maranhão, internautas, colegas da imprensa, a minha arraigada convicção democrática, ela me obriga neste momento a inverter a ordem deste meu pronunciamento. E o faço porque ainda estupefado com o fato de um presidente da República que representa uma instituição importante, a instituição chamada presidência, que representa um país inteiro, fazer uma conclamação ao arbítrio, fazer uma conclamação a se rasgar a Constituição, fazer uma conclamação a que se celebre o momento que o processo democrático brasileiro, de maneira amadurecida, tem superado. E é lamentável, pois, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, conclame o país a celebrar aquele dia triste da história brasileira, em que se rasgou a Constituição, em que se fechou este parlamento, e que se instituiu o arbítrio, o terrorismo de Estado, e que lançou sobre o Brasil uma longa e triste noite. Aquele momento não é o momento para ser celebrado, senhor presidente Bolsonaro. Aquele momento é para ser lembrado como exemplo a não ser jamais seguido. Querida deputada Luiz Erundina, um monumento da democracia brasileira que nos orgulha muito aqui com a sua presença, neste momento em que aqui falo. É preciso que a gente reflita sobre isso, para que o Brasil não faça do próximo dia 31 um momento de revirar feridas, porque a democracia cuida disso e não é cabível, não é aceitável que o presidente da República faça uma conclamação tão estapafúrdia, tão assintosa à democracia e tão agressiva à memória daqueles que padeceram sob a ditadura. Faço esse registro para voltar ao tema daquilo que me propus falar agora aqui neste grande expediente, que é o tema Maranhão. Cheguei a esta casa no curso de um movimento político de renovação e de mudanças no estado do Maranhão. Movimento este liderado pelo ex-deputado federal, que muito enriqueceu aqui esta casa quando aqui passou, ex-juiz federal, ex-presidente da Embratur, o advogado, professor universitário e agora governador do Maranhão, o nosso companheiro Flávio Dino. Um movimento político que lançou suas raízes, plantou seus sonhos, semeou suas esperanças ainda nos movimentos juvenis, no movimento estudantil. Está aqui o companheiro Bira do Pindaré, deputado do PSB, meu contemporâneo de lutas estudantis na Universidade Federal do Maranhão, junto com o nosso companheiro Flávio Dino. E esse movimento percorreu a história. Esse movimento colocou como um dos seus objetivos republicanizar o Maranhão, tirar o Maranhão do atraso, do poder oligárquico, do poder patrimonialista, do poder que fazia da política um instrumento para enriquecer a si próprio e seus sócios, enquanto o povo ficava cada vez mais pobre, fazendo com que houvesse no Maranhão um paradoxo ainda não totalmente resolvido de sermos um estado rico e ainda em situação de pobreza. E chegamos em 2014 com um grande trunfo eleitoral, com a eleição do governador Flávio Dino, eleição renovada em 2018 com a reeleição consagradora do nosso companheiro Flávio Dino ao governo do Maranhão. E é importante neste momento trazer ao conhecimento do Brasil o quanto é importante nós olharmos para esse tipo de governança liderada por Flávio Dino no Maranhão. Uma governança que se faz como outras tantas, em meio a uma grave crise econômica, grave e persistente, crise econômica que castiga o Brasil, os entes federados todos sofrem, os estados e os municípios, que reduz a capacidade de investimento em políticas públicas. Portanto, um momento grave, uma quadra grave da história brasileira. Um momento também que se governa sob os efeitos de uma crise política muito acentuada em nosso país. E é preciso, pois, nesses momentos
de extrema dificuldade, se governar com muita capacidade, se governar com muita ousadia, com criatividade, mas sobretudo se governar com os olhos e o coração postos para aqueles que mais precisam de políticas públicas, e é isso que tem inspirado o governo Flávio Dino nesses 4 anos e 3 meses de gestão à frente do Maranhão. Ter que reverter décadas e décadas de descaso, de abandono de políticas públicas, décadas e décadas em que as potencialidades foram desperdiçadas. Nesse percurso, desse esforço, muitos resultados importantes alcançados pelo povo do Maranhão através do governo do Estado, pelo governador Flávio Dino e por sua equipe. Eu trago aqui, à guisa de exemplo, 4 situações muito emblemáticas, deputado Zé Carlos, da bancada maranhense, da bancada do Partido dos Trabalhadores. 4 situações que bem mostram esse percurso de renovação e de mudanças. O primeiro, aquilo que se tem feito na segurança pública no Maranhão. Quando se debate pacote anticrise, quando se debate a necessidade de se investir na segurança pública, é bom se olhar e olhar com bons olhos para aquilo que tem sido feito no estado do Maranhão na segurança pública, com o aumento de investimentos no setor, com o controle do sistema prisional, que até 2014 era um verdadeiro inferno, que frequentava os noticiários do Brasil e do mundo como um espaço em que se assassinavam pessoas frequentemente, em que havia até degola de seres humanos, em que havia praticamente todo ano 3, 4 rebeliões sangrentas. Um sistema que era dominado pelas facções criminosas e que hoje é dominado na forma da lei pelo Estado, por seus agentes do Estado. Para se ter uma ideia, no último Enem, nós tivemos quase 500 detentos do sistema prisional do Maranhão aprovados no Enem. Nós temos hoje mais de quase 2.000 detentos do sistema prisional que frequentam sala de aula, que estão cursando, fazendo cursos, sendo detentos. Nós temos hoje, em atividades laborais, mais de 1.200 detentos. É muito importante se perceber a importância que isso tem para o combate à violência, porque a gente não vai conseguir êxito no combate à violência se não tiver mais investimentos, mas também se a gente não tiver um olhar também acurado para a contenção, para o controle e para a humanização do sistema prisional, para que não seja ali, como comumente é, uma fábrica de delitos e não um sistema de recuperação de pessoas que cometeram delitos. Nós temos na educação hoje do Maranhão um case fantástico de grandes realizações. O programa Escola Digna hoje bate, felizmente, um recorde histórico do Brasil, que foi o recorde do ex-governador Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, e quando o governador do Rio Grande do Sul conseguiu construir praticamente uma escola por dia durante seu mandato. Hoje no Maranhão nós temos a marca de quase 900 escolas construídas, reconstruídas ou completamente recuperadas, numa repaginação completa, estruturante de toda a rede física do ensino da educação maranhense. Nós temos hoje, passamos de 0 para 40 instituições do ensino médio com educação em tempo integral. Isso é um grande avanço para o nosso estado. Não tínhamos uma escola de ensino médio com curso profissionalizante. Hoje nós temos o IEMA, que é uma grande realidade. Está aqui o deputado Bira do Pindaré, que foi o secretário de Ciência e Tecnologia quando da instalação do IEMA no estado do Maranhão. E esse progresso é tão importante e tão bem estruturado que temos hoje, enquanto alguns estados, infelizmente, fecham instituições de ensino superior. O caso da UERJ hoje é um caso lamentável. Muita solidariedade sempre aos docentes, aos discentes, ao corpo funcional da UERJ, essa importante instituição da pesquisa, do ensino, da extensão do campo universitário brasileiro tão atacada. E hoje no Maranhão o que vemos é a criação, a constituição, a criação de uma nova universidade, uma universidade estadual, a UEMASul, que atende a 41 municípios do sul maranhense, da região tocantina, e que inclusive agora, ano que vem, vai contar inclusive com um curso de medicina. Inclusive registro aqui a participação muito importante que tem tido nesse processo o deputado federal e ex-ministro Alexandre Padilha, que tem colocado o seu conhecimento a serviço daquele importante empreendimento que é o UEMASul,
em nosso Maranhão. Nós temos hoje na saúde, senhores deputados, senhoras deputadas, um processo também contínuo, permanente, de grandes realizações. O Maranhão tem 217 municípios, tem mais de 7 milhões de habitantes e tem ainda um déficit muito grande no atendimento da saúde pública, como afinal todo o Brasil tem. O governador Flávio Dino, em 4 anos e 3 meses, entregou para o povo do Maranhão 10 novas grandes unidades de saúde, sendo deles 7 hospitais macro-regionais, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia na Ilha de São Luís e uma maternidade regional no Médio Sertão Maranhense, sediada na minha querida cidade natal, Colinas do Maranhão. Um grande abraço a todo o povo de Colinas que nos assiste nesse momento. Muitos avanços, portanto, na saúde pública, e nós temos a criação da Força Estadual de Saúde, que atende em loco, com atendimento domiciliar, as 30 cidades maranhenses inscritas como aquelas que têm o pior IDH, os piores IDHs do estado, onde também tem havido um programa fantástico de excelentes resultados, que é o programa Mais IDH, que hoje também é uma proposta, uma política pública de grande êxito, referenciada hoje por organismos internacionais, pelas políticas convergentes que permitem ter, para que a gente possa ter ações convergentes na saúde pública, na educação, enfim, em várias áreas, no saneamento básico, na moradia, na pavimentação de ruas, na vacinação, no acompanhamento à maternidade, ações importantes convergentes que asseguram a melhoria das condições de vida do nosso povo. A parte ao deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Deputado Márcio Gerri Saraiva Barroso, queria cumprimentar Vossa Excelência nesse pronunciamento de grande expediente, pela grande avaliação que você faz, sobretudo, do desempenho do nosso governador Flávio Dino no estado do Maranhão, que a gente tem muito orgulho de ter lutado durante toda a vida para que essa realidade pudesse acontecer, enfrentando um sistema oligárquico, o mais poderoso do Brasil, e nós fomos capazes, numa união de forças, numa amplitude de aliança, mas sobretudo pela geração que nós representamos, nobre colega Márcio Gerri, né, de chegar onde nós chegamos. Conseguimos a eleição do governador Flávio Dino, a primeira eleição no primeiro turno, a segunda na reeleição também no primeiro turno. Isso é graças a muito trabalho e a todos os resultados que estão sendo colhidos em todas as áreas, apesar das dificuldades, da crise, das limitações, mas é incontestável que nós temos hoje um grande governo e podemos dizer o melhor governo estadual de todo esse país. Isso é muito orgulho para nós. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência, que trouxe aqui destaques como, por exemplo, a criação da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, o IEMA, que eu tive a honra e orgulho de ser secretário de Ciência e Tecnologia e acompanhei a implantação dessa, que foi uma decisão muito acertada do governador Flávio Dino, como também outros programas sociais que já foram citados por Vossa Excelência. Portanto, eu parabenizo, cumprimento Vossa Excelência, que traz muita qualidade a essa Câmara Federal e que juntos nós vamos trilhar muitos outros caminhos que vão levar não só à redenção do estado do Maranhão, mas sobretudo à redenção do Brasil, porque hoje o Brasil está atolado no atraso. Mas se formos capazes de derrotar uma oligarquia cinquentenária lá no estado do Maranhão, eu tenho certeza que com a união de nossas forças, das forças progressistas, responsáveis e comprometidas, a gente pode também mudar os rumos do Brasil. Parabéns, cumprimento Vossa Excelência. Incorporo vosso pronunciamento, deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão. Obrigado, deputado Márcio Gerri. Eu quero parabenizá-lo também por trazer para essa casa aqui informações do êxito que é o nosso governo do estado do Maranhão. Queria corroborar com as palavras iniciais, quando Vossa Excelência tratou da pequenez do comportamento do nosso presidente da República, que tem envergonhado muito o nosso povo, que tem se postado diante do governo americano, se apequenando, inclusive parecendo que tem síndrome de vira-latas. Mas eu queria, em relação ao nosso governo, Vossa Excelência falou da questão da educação, falou da questão da saúde, falou da questão da segurança. A oposição faz o papel, ela faz o seu trabalho.
mas ela reconhece que o Maranhão está andando para frente, o Maranhão não está andando para trás. E queria acrescentar que, se Vossa Excelência me permitisse, 2 pontos que não foram citados ainda, que são destaque e êxito do governo do Estado do Maranhão. O primeiro deles é exatamente a relação que o governo Flávio Dino fez com os movimentos sociais, o olhar que ele fez para a agricultura familiar, a importância que ele deu para a agricultura familiar, criando inclusive uma secretaria específica para tratar da agricultura familiar, que é a nossa principal bandeira. Esse é um ponto de destaque que vale a pena ser colocado para essa casa. E o outro, e o último ponto, é que no governo do Maranhão não tem atraso de pagamento do servidor público. Numa crise que acontece no nosso país, isso mostra a capacidade de gestão do governador. Portanto, parabéns, deputado Márcio Gerri, por trazer para cá, para essa casa, o êxito do governo Flávio Dino no Estado do Maranhão. Muito obrigado, deputado Zé Carlos. Mais uma parte do deputado Reginaldo Lopes. Obrigado, deputado Márcio Gerri. Quero também te parabenizar por trazer para esta casa a nova conjuntura política e social do Estado do Maranhão. Eu fui colega do governador Flávio Dino nesta casa, e Flávio Dino é uma esperança para o Brasil, porque de fato é importante que os governadores assumam a responsabilidade de melhorar a qualidade da educação, e o papel que cabe aos estados é cuidar da escola infantil, da pré-escola. Com esse número, quase uma centena de escolas novas na escola infantil, quase 1000 escolas do ensino médio e escola básica, e é fundamental também mudar modelos. E o modelo de combinar o ensino integral, integrado com a formação técnica profissionalizante é que o Brasil precisa. No momento que o nosso Ministério da Educação tem uma política de destruição, como mandou seu líder Bolsonaro destruir e depois ver o que vai colocar no lugar, é muito um bom exemplo para o Brasil, o governo Flávio Dino. No momento que quer acabar com a avaliação das nossas crianças da escola básica, Flávio Dino aponta em outra direção. Portanto, fica aqui os meus parabéns de um mineiro ao povo do Maranhão, do qual eu tenho muito carinho e respeito, e também parabenizar pelo belíssimo governo do Partido de Vossa Excelência, do PCdoB do Brasil, em especial do Flávio Dino. Muito obrigado, deputado Reginaldo. Eu continuo, então, lembrando de mais um aspecto destas políticas públicas empreendedoras de resultados realizadas pelo governador Flávio Dino, que é na dimensão da relação com os municípios do Maranhão. Uma relação de parceria efetiva, de parceria republicana, de parceria transparente e democrática. E é por aí também que muitas ações têm tido complementariedade e por esta razão mesmo têm tido muito mais resultados, muito mais êxito. Lembro, por exemplo, um dos programas muito importantes, que é o programa Mais Asfalto, que fez com que praticamente todos os municípios do Maranhão recebessem a ação do Estado em parceria com os municípios para a pavimentação de vias, pavimentação de ruas, o que é importante para os moradores e é importante também para a dinamização da economia. Temos, pois, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje um portfólio virtuoso do que é importante, do que é possível fazer na gestão pública para que nós possamos organizar o Estado de modo a que ele consiga enxergar os invisíveis, consiga chegar àqueles que não são alcançados pelas políticas públicas. E esse é o percurso histórico presente, esse é o percurso fundamental e estratégico de uma revolução democrática que ocorre no Maranhão sob a liderança do governador Flávio Dino. Nem tudo, evidentemente, se alcança em curto espaço de tempo, mas nesse curto espaço de tempo, e a despeito da crise econômica, a despeito da crise política, temos alcançado muitos e importantes resultados. Resultados que apontam que este é o caminho certo, o caminho da governança democrática, do diálogo permanente, mas, sobretudo, do foco dessa governança. E o foco tem que ser aqueles que mais precisam das ações do Estado. E não chegamos a eles sem que aumentemos as oportunidades na saúde, sem que ampliemos as oportunidades na educação e a qualifiquemos de melhor maneira. No estado do Maranhão temos hoje, orgulhosamente, para professor de 40 horas, o maior salário pago hoje em nosso país, um programa que alcançou já 22 mil docentes do ensino médio, com uma série de vantagens inseridas num programa de valorização do magistério no estado do Maranhão, além de concurso público para mais 1.500 novas vagas no estado. Portanto, um conjunto importante de realizações, de um trabalho ousado, feito por um governo que tem
também no diálogo uma das suas bases de sustentação. É preciso a gente enxergar cada vez mais, e aqui já foi pronunciado por vários parlamentares, a importância e a imprescindibilidade do diálogo na política. O governador Flávio Dino lidera uma coalizão ampla e consegue governar com um programa de mudanças, um programa de transformação, com esta coalizão ampla. Uma coalizão que tem aqui mesmo neste parlamento companheiros de vários partidos que integram a base de apoio do governador Flávio Dino, do PCdoB, que é o meu partido que tenho a honra de presidir, do PT, do PSB, a quem considerei agora também uma parte, do PRB, do PR, do DEM, de partidos que integram a base nacional de um outro campo político, mas que nós conseguimos estruturar um programa de mudanças no Maranhão, que isso é possível, se houver realmente diálogo e se houver de fato disposição para a construção de consensos e de convergência mesmo na diversidade. Por favor, deputado, rapidamente, que o tempo está esgotando, mas eu lhe concedo uma parte. Muito obrigado, deputado. Eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência. Nós que somos do Nordeste brasileiro, e na Bahia não é diferente como no Maranhão. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por esses dados que vem falando aqui do estado do Maranhão, e o que sempre a gente ouviu falar do estado do Maranhão. Grandes grupos que sempre mandou naquele estado, o estado que ficou muitos e muitos anos na pobreza, se não me falha a memória, um dos estados que tinha um índice de desenvolvimento mais baixo do Brasil, e a gente vê essas notícias, ouve essas notícias aqui hoje, a gente fica feliz de saber que o estado do Maranhão está avançando, de saber que o governador Flávio Dino está dando continuidade a políticas públicas importantes para o desenvolvimento desse estado tão importante para o Brasil. Portanto, quero aqui parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o governador Flávio Dino por esse trabalho que vem desenvolvendo no estado do Maranhão. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, deputado, e eu queria, para não ser injusto com ninguém, só citar que eu fiz referência à coalizão que tem o PP, o PRB, o PR, o DEM, Patriotas, PTB, PT, Solidariedade, PDT, PPS, o PROS, o Avante, o PSB e o PTC. Isto mostra o que é ter gestão política também. E eu refiro-me a este aspecto porque também é fundamental que o nosso país tenha gestão política. Não dá para a gente assistir todos os dias, por exemplo, em redes sociais, a tentativa de se criminalizar a política, a tentativa de se desqualificar este parlamento, tentando atacar o presidente desta casa, o presidente Rodrigo Maia. Então é preciso que a gente também amadureça e enxergue exemplo de boa governança que passam pela boa gestão também da política, da primazia do diálogo. Nós podemos construir um diálogo produtivo para que a gente tire o país desse atoleiro em que está, dessa marcha enguiçada em que se encontra nesse momento. Presidente, eu gostaria de finalizar realçando com quanta alegria nós, que temos uma trajetória toda vinculada aos movimentos sociais do Maranhão, à luta popular, à luta sindical, dos movimentos sociais de modo geral, com que alegria nós vemos hoje que todos os nossos sonhos, aquilo que semeamos ao longo da vida, está encontrando a correspondência em fatos concretos na realidade do Maranhão, se alterando em pouco tempo daquela realidade caótica do passado, do regime patrimonialista, do regime coronelista, daqueles que pilharam as riquezas do Estado para o exercício pleno da democracia, de um sistema republicano que assegura direitos, que tem o bom exercício da política, que olha para os mais pobres, para os que mais precisam, que investe em educação, que investe em saúde, que investe em infraestrutura, na agricultura familiar, enfim, num conjunto de ações que ao fim e ao cabo tem um significado, tem um forte significado e uma forte simbologia, que é para quem você governa. E o Maranhão, nesses 4 anos e 3 meses, o governador Flávio Dino colocou com muita criatividade, com muita ousadia, com muita competência, com muita determinação, com trabalho, com honestidade, colocou o Maranhão, o Estado, a máquina pública a serviço daqueles que realmente mais precisam, e é por isso que o Estado está conseguindo tão bons resultados, e não é também sem motivos que o governador Flávio Dino já por 3 vezes é considerado pelo portal G1 o melhor governador do Brasil, o que nos orgulha a todos os maranhenses, nos encoraja, nos inspira, nos dá mais força e energia para continuar nessa trilha, porque é a trilha que serve ao Maranhão, mas também é a trilha que serve de exemplo para que
todo o Brasil possa enxergar, possa olhar, possa tirar lições para que nós possamos também conduzir o Brasil no rumo do desenvolvimento, da justiça, da igualdade de oportunidades para... Parabéns, deputado Márcio Gerri, pelo seu pronunciamento. Passamos agora às breves comunicações. Chamo o primeiro orador, deputado Eduardo Costa, do Pará.